Ai, Amanda, mas eu já não tô atendendo ninguém. Minha agenda já tá meio vazia. Aí eu vou ter que ainda segmentar, vou ter que restringir mais ainda meu público. Você acha que isso faz sentido? Intuitivamente, isso não faz sentido. Intuitivamente, isso complica mais a sua vida. Só que na prática, quando você vai trabalhar com marketing, se você tentar falar com todo mundo, com todas as idades, com as necessidades, você não vai ter conexão com ninguém, entendeu? Então, isso precisa ficar muito claro para você, precisa ter esse olhar aí para você se conectar mais com algum determinado público. E aí, por exemplo, o nicho da Sandra é ainda relacionamentos tóxicos. Ela não focou em uma pessoa, né? Em um homem, uma mulher, uma senhora, uma criança. Ela focou em um assunto, entendeu? Isso é legal também, não é um problema, tá bom? Então pensa sobre isso e coloca aí para mim, por favor, qual que é seu nicho para a gente poder conversar um pouco melhor sobre isso, tá? Persona, como que a gente vai definir essa pessoa, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, não precisa fazer isso agora, mas é importante você pensar, por quê? Essa persona é justamente com quem você vai se comunicar. Então, quando você for definir a sua persona, você tem que criar um personagem que é como se fosse a personificação do seu cliente ideal. E o que é o cliente ideal? Você vai pensar na idade dele, onde ele mora, o que ele faz, a profissão desse cliente. Por exemplo, eu atendo muito executivo, muita gente que tem problemas, dores, muito desgaste mental, sabe? Então, eu atendo muito esse público. E por incrível que pareça, parece que tem um imã, assim, né? Quando você define a persona, você se comunica sobre esses assuntos, sobre assuntos que são gatilhos mentais para aquele público, você consegue acertar muito melhor, tá? Então é bem interessante isso. E é legal quando você define a persona, você saber os interesses pessoais. Isso aqui, gente, é o pulo do gato na hora de você fazer uma campanha no Facebook, no Instagram. Você precisa saber esses interesses do seu público. Nossa, e é muito incrível o quanto isso transforma a sua publicidade, tá? Então, por exemplo, eu vejo um erro muito comum nas Nutris, na hora de fazer campanha, colocarem, por exemplo, na hora de fazer uma campanha no Facebook, no Instagram, colocar os interesses, emagrecimento, dieta, crossfit, academia, fitness. Gente, quem quer emagrecer, quem está realmente precisando emagrecer, né, por conta de saúde, e aí eu não estou falando de estética, de emagrecimento de 1, 2 quilos, eu estou falando de perda de peso de obesidade, né? Obesidade é uma doença. Então a gente tem que lembrar que hoje em dia tem muito essa coisa de você amar o seu corpo do jeito que ele é. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, desconstruir essa necessidade de ser perfeito. Só que a gente tem que pensar que a obesidade ela é um problema, ela é uma doença. E as pessoas que estão realmente precisando emagrecer, elas não têm interesse em crossfit, ela não tem interesse em academia, em fitness, em dieta. Ela tem interesse, às vezes, em outras coisas. E aí você vai ter que estudar esse público, estudar essa persona, para na hora de você fazer sua campanha, você não jogar dinheiro fora para pessoas que já estão emagrecendo ali por conta própria, ou enfim, já estão em outra situação, tá? Por isso que você tem que pensar nesses interesses. E aí, por exemplo, também, né, nós acupunturistas, massoterapeutas, quando você for fazer uma campanha, você não vai colocar interesses em massagem, em acupuntura, interesses em terapia holística, interesses em barras de axis. Porque a pessoa que está precisando, ela não se interessa por isso. Ela se interessa em tirar a dor dela. Ela se interessa em resolver o problema dela. E o que causou esse problema? Então, quando eu vou fazer campanha de terapia, eu faço o seguinte, eu penso, nossa, o meu cliente ideal, quem é ele? Ele é um executivo que trabalha na Bolsa de Valores, por exemplo, e que está com a cabeça cheia de problema.
E o que ele se interessa? Ele se interessa pela bolsa de valores, ele se interessa em investimentos, ele se interessa em empreendedorismo, ele se interessa em milhões de coisas aí que você pode pensar no que as pessoas ansiosas se interessam, no que as pessoas que estão precisando de ajuda se interessam. A pessoa não tem interesse em barras de axis, em massagem, em acupuntura. Então, é por isso que você tem que pensar na sua persona. Você não tem que pensar na sua técnica, tá? Você tem que pensar na dor dessa pessoa. E também nas objeções dela, né? Às vezes a pessoa vai falar, ai, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, a gente precisa sempre mostrar para a pessoa que toda solução, ela também depende do comprometimento da pessoa, depende que ela se comprometa não só em tempo, mas também financeiramente, é uma energia de troca, né? Então, a pessoa vai ter as objeções dela e você já precisa criar na sua mente essa troca, essa necessidade de mostrar para a pessoa a importância do seu trabalho, tá bom? E eu vou pedir para você, depois que terminar aqui essa live, ou a hora que você quiser, abra as suas redes sociais e olha lá se a pessoa que você imaginou na sua cabeça, se ela vai se conectar com você na hora. É muito comum a gente entrar no perfil dos terapeutas e ver, assim, uma lista de técnicas, uma lista de técnicas, tipo, barras de axis, acupuntura, alinhamento de chakras, reiki, lá. A pessoa não quer saber disso, lembra disso, sempre, lembra disso. Se você quiser colocar alguma coisa lá, coloca terapeuta integrativo, se você faz muita coisa. Se você é nutri vegetariano, especialista em nisso, naquilo, não precisa colocar seu currículo. Coloca, ajuda pessoas a fazer a transição vegetariana. Coloca coisas, o que você vai fazer com a pessoa, entendeu? O que você vai transformar na vida dela. Isso é o que você precisa colocar quando a pessoa bater o olho ali, você tem que estar falando com ela. Então, se você trabalha com mães, coloca lá, ajuda mães a terem mais qualidade de vida, ajudo mães no processo porque ser mãe deve ser muito difícil. Eu não sou mãe, mas minhas amigas que são mães falam que é muito difícil, né? Criar um filho, criar um bebê, tem todo um processo, aí você tem que dar conta de muita coisa. Então, essa empatia que você vai criar com essa mãe vai gerar muita conexão, tá? Se você trabalha com mães, faça isso. Se você trabalha com criança, faça isso também, porque não vai ser a criança que vai acessar teu perfil, vai ser a mãe, tá? Então, pense muito na persona que você vai atender,